Fala galera do Engenharia Podcast, estamos começando o nosso episódio 55 ou 57, não sei, vocês podem até me perguntar, né? Bom, Edson, você não está marcando o número dos episódios? Na verdade eu marco o número dos episódios, mas todos os dias nós temos episódios novos no nosso canal, e então se eu for seguir a lógica, esse seria o 52, só que como nós temos alguns dias na semana e eu não contei quantos dias tem, talvez seja o 55 ou 56, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, principalmente para você engenheiro aí que quer abrir o seu escritório de projeto ou que já abriu o seu escritório de projeto e tá tendo problema aí com o leão, né? Oh, não, também, né? Também pode ser com o leão também, mas não é somente isso. Então, primeiro eu quero pedir para vocês, curta, comentem, compartilhem, porque hoje nós vamos falar com Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Eu vou deixar você comentar um pouco aí quais são as dores, mas de modo geral, não só da engenharia, mas de modo geral, porque eu vejo que muita gente acha que empreender simplesmente abrir um MEI ali, tá tudo certo, pagou o MEI e bora rodar. Aí já se enrola, aí tem que mudar de tributação, às vezes muda automático, o cara nem percebe. E outro ponto muito importante também, a gente vai falar sobre investimentos em fundos imobiliários nos Estados Unidos. Olha só que interessante, hein? Então, ou seja, hoje nós vamos falar com quem está começando a carreira e para aquele que está com recurso ali para poder investir em fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Quem sabe né, receber em dólar é muito melhor, né? E tem a questão da segurança da moeda também, né? Mas vamos lá, antes da gente começar a falar de tudo isso, já seguiu, já curtiu, já compartilhou? Eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem antes de começarem a falar das oportunidades que a gente tem para resolver na vida. Então eu sempre peço, porque eu falo que à frente de um profissional nós temos uma pessoa. Então, quem é o Alexandre? Manda um abraço para a galera nessa câmera, fala um pouquinho quem é o Alexandre para a galera te conhecer melhor. Olá, Edson. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Prazer estar aqui com você. Alexandre, me chamo Alexandre Santos, sou natural de Itajaí mesmo. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a parte de contabilidade, de investimento. Sou o marido da Dani, pai do Vinícius e da Camila, e um cidadão que há 31 anos abriu um escritório de contabilidade aqui na cidade. Já percorri alguns pedaços desse mundo afora aí. Hoje a gente tem uma unidade em Itajaí, e temos em Balneário Pissarras, e também em Orlando, nos Estados Unidos. Você começou ontem, né? 31 anos só. Exatamente. E nesse tempo aí a gente foi vivendo cada momento, deixando Deus, principalmente, dar o caminho certo para a gente ter as melhores decisões. Tivemos nos últimos 7 anos aí morando 6 anos e pouco nos Estados Unidos. Foi muito legal e abriu oportunidades assim de eu entender um pouquinho da contabilidade a nível mundial. Hoje a gente tem uma estrutura que dá uma assessoria para vários empresários aí do Brasil, tanto na contabilidade do Brasil, que era o nosso foco inicial, e hoje a gente conseguiu expandir também para os Estados Unidos. E esse é o Alexandre, tá? Olha aqui, um breve resumo do resumo, né? Mas aí é um ponto muito importante, vale a gente voltar um pouco e lembrar, porque você falou, a gente foi para os Estados Unidos, temos escritório lá, mas de onde surgiu essa vontade de viver o sonho americano? Que é muito falado do sonho americano. Como é que foi isso, essa coragem de ir para lá, né? Em 2016, na época, eu era ainda diretor do Porto de Itajaí, eu era diretor financeiro, e tinha muitos contatos com empresas de comércio exterior, e apareceu uma oportunidade profissional de eu representar um grupo nos Estados Unidos. Desenvolvemos esse projeto, fui dentro dessa ideia, cheguei lá, eu vi que o mercado era completamente diferente de tudo que eu imaginava e a gente começou a caminhar para outras ideias. O que aconteceu, né? Eu e o Vinícius conversando, que é meu filho, ele comprou a ideia, que a princípio era só uma proposta que eu tinha, mas... Isso foi quantos anos? Foi 2016 foi a conversa. E a gente começou a estruturar, daí falar em família, a família aceitou o desafio, meus parceiros na contabilidade aqui também acharam uma oportunidade interessante para a gente pegar esse know-how lá fora. Quando eu fui, não pensava nem muito em estar na área contábil lá, depois que tudo aconteceu, mas foi uma mudança assim, de coragem. A gente, depois disso, inspirou muitos casais que foram por causa da nossa estadia lá, porque a gente abriu possibilidades de vários conhecidos. O sonho ele é muito possível hoje, basta você se estruturar, né? Tá bem organizado, principalmente na parte financeira, emocional, que tu fica longe de toda a família. Da saudade, né? Com a saudade da família, né? É complicado, né?
Nesse tempo que eu fiquei lá, né, eu vi meu pai adoecer, depois quando eu cheguei ele veio a falecer. Essas coisas que quando está fora, você sente que tem essa dificuldade do dia a dia, né? Você não tem uma padaria para ir comprar um pão como a gente é local, a gente mercadão lá. É tudo diferente, né? Coisas de muito volume, existem alguns mercados pequenos que você consegue, mas aquele dia a dia como você é acostumado, né? E lá você é só mais um, é um imigrante, né? Imigrante legal, você tem vários direitos também. Esse é um detalhe que eu acho bem interessante quando o pessoal comenta. Eu já pensei para fora do Brasil, inclusive não necessariamente ir como engenheiro. Né? Eu já pensei, para galera que sabe, que me acompanha há bastante tempo, já porque eu já fui caminhoneiro há uns 15 anos atrás, eu já pensei para os Estados Unidos para trabalhar como caminhoneiro, comparando o salário de engenheiro com caminhoneiro. Eu falei, peraí, o caminhoneiro ganha mais que engenheiro nos Estados Unidos? Pelo menos nessas pesquisas que eu fiz. Não sei se é verdade ou não. Eu tive contato com ninguém. Mas eu quase fui justamente... Eu me travei nessa questão. Não me interessei de procurar realmente. Né? Veio aquele... Opa, eu acho que eu posso ir. Mas aí acabei focando nos projetos e outras coisas aqui. Acabei ficando mais realmente essa questão de... entender como ir. Porque hoje, como você falou, realmente é algo mais... Hoje está mais simples, está mais fácil. Tem pessoas que te dão esse apoio. Mas em 2016, não sei se era tão... Você está falando de 8 anos atrás, 10 anos atrás. A gente foi meio pioneiro, assim, da turma, do convívio que a gente tinha. A gente foi o primeiro casal, assim, com os filhos que tivemos essa coragem para ir. Depois alguns amigos foram, alguns amigos estão lá. Isso é muito legal, cara. Eu acho que a coisa mais gratificante de tu ter uma experiência fora do país é tu construir as relações. E essas relações que eu construí lá, hoje está trazendo alguns frutos. Dos investimentos que a gente vai falar, da contabilidade internacional, tudo isso eu consegui um know-how porque eu estava lá, senão não era possível, né? Daí tu entende o propósito, né? Por que eu fui naquele momento? Fui para um projeto, daqui a pouco caminhou para outra situação, né? E hoje tu olhando para trás, assim, tudo tinha o porquê, e esse porquê de a gente estar aqui hoje falando disso também. Sim. Eu conhecer você, né? O seu canal, que é muito interessante, que traz essa oportunidade, principalmente que ele é focado por novos engenheiros, né? Os engenheiros da área, porque o mercado global está muito hoje à disposição de todo mundo, né? Basta a pessoa ser um fluente no inglês, a pessoa se especializar. Eu tenho muitos amigos hoje que trabalham online de qualquer lugar, e a internet hoje trouxe essa possibilidade muito legal de fazer esse diferenciamento, tanto do cara que está saindo da academia, que é aquele jovem que está todo empolgado, que às vezes a pessoa vai para trabalhar numa companhia, mas eu sempre falo assim, cara, vai empreender, né? Empreende, faça alguma coisa para si própria. Trabalhar de empregado às vezes é bom, né? Mas às vezes limita, você sempre vai ficar dependendo, né? Para pegar férias o dia que o patrão não decide. E hoje existe muita possibilidade de ter uma vida mais autônoma, principalmente a gente que viveu lá fora, a gente viu muito isso. No Brasil ainda não era muito difundido. A gente conheceu após a pandemia que a gente ficou mais sabendo. Mas lá acontece isso com muita frequência. É o que eles dizem, empreender? Empreender e principalmente com trabalho à distância, né? Hoje a internet coloca o mundo... antes de nós começar a gravar, tu viu que eu estava numa reunião, né? Um estava na Flórida, o outro estava no Texas. E são clientes, e todo mundo conectado e falando o mesmo objetivo. Exato. Né? Tô dando energia para aquele projeto, e isso é muito legal, E isso há 10 anos atrás eu nunca imaginei que eu ia estar passando por esse momento, né? Mas isso é algo... até eu digo que nós, brasileiros, de modo geral, nós somos construídos culturalmente primeiro a não sonhar tão grande, para não pensar tão longe. Né? Pelo menos eu fui criado numa cultura de Edson, vai, estuda, arruma um trabalho para ganhar 3, 4 mil reais e tá tudo bem, fica nisso pro resto da vida. E tá tudo bem, se isso faz sentido para você, como eu tinha conversando com a moça ali, cada um tem o seu destino daquilo que almeja, não necessariamente que tem que empreender ou fazer isso. Mas eu sempre digo para a galera que tá em casa que o Engenharia Podcast, ele é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. No começo do livro Quem Pensa Enriquece, ele diz ali que tem... Ele fala bem assim, se eu te contar quais são os segredos para você enriquecer ou quais são os segredos da prosperidade, você não vai entender. Mas se você for lendo esse livro ao longo dos capítulos, você vai perceber que no meio do livro tem as mensagens que você vai entender com um pouco e vai se travando. E você falou algumas coisas ali importantes ali que eu espero que a galera que está em casa acompanhando tenha pego os sinais. Você falou, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo para a galera, engenheiro ou arquiteto ou profissional que trabalha nesse segmento, ele não se forma para trabalhar numa cidade, ele se forma para trabalhar no mundo.
Então, aprendam a falar inglês. Galera, confesso pra vocês que meu inglês é desse jeito mesmo. Inglês, você comentou, né, que é muito importante. O segundo ponto legal que você comentou é sobre empreender, ou seja, ser um intraempreendedor, né? Usa o salário que você tem realmente para como ajuda de custo. Eu sempre digo assim, eu sempre digo isso. Cara, às vezes a galera quer chegar, abrir o escritório de contabilidade hoje, o cara acabou de se formar e quer comparar com uma progestora que já tem 31 anos de estrada. Cara, não, né? Siga o teu caminho. Talvez entre trabalhar na progestora para entender o que acontece ali, como que funciona, usa o salário como ajuda de custo para entender e depois se torna teu parceiro de negócio, não concorrente, parceiro de negócio. Tem uma grande diferença também, né? Que tem gente que vai e quer ser concorrente, né? E aí você falou o terceiro ponto da liberdade, né? Que é importante. Igual você estava na reunião aí com o pessoal do mundo inteiro, aqui no local que é um local neutro, digamos assim, não é teu escritório e não é onde eles estão, ou seja, um lugar neutro. Então ter essa liberdade realmente que eu vejo que a galera pode construir, né? E deixar bem claro, né, quando tu falou ali no livro, né, da prosperidade, né? Prosperidade é diferente de dinheiro, é esse que é o problema, né? As pessoas hoje querem ter dinheiro, né? Querem só ganhar o dinheiro, né? E a prosperidade, né, é tu ser rico em conhecimento, rico em informação, rico em saber compartilhar o conhecimento. Hoje a maior alegria minha é eu pegar um colaborador nosso da Progestor, ou um amigo, ou qualquer outra pessoa que sentar comigo, eu vou falar qual é o caminho. Eu não tenho, assim, só eu sei, eu não quero compartilhar, né? O caminho é esse, né? Procura advogados, faz toda a situação, assim. Você consegue dar um encaminhamento, porque a dor tua não precisa ser a dor do outro. Né? E cada um tem o seu caminho. Todo mundo vai ter a prosperidade se a pessoa for ética, for honesta, né? Não quiser fazer o mal sempre perde. Nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso. Cara, tantas coisas aconteceram comigo nesses 31 anos, né? Pessoas querendo sempre derrubar, sempre alguém querendo pegar alguma coisa que é sua, mas isso faz parte do mal. Hoje, olhando para trás, tu vê essas pessoas, a maioria, perderam na vida, né? Perderam a primeira oportunidade de talvez de crescer junto contigo. E não perderam por torcida minha, eu não fiz nada para eles perderem, entendeu? Simplesmente no final, né? Simplesmente porque não tem, a maldade vai perder. Por isso que eu sempre cobro do nosso time lá do escritório, assim, sabe, compartilha o conhecimento para quem está começando. Hoje a gente tem pessoas que começam, né? No projeto Menor Aprendiz, hoje eu tenho lá no escritório, pessoas até 16 anos. Essas pessoas que chegam, ela tem que ter o conhecimento. Se o supervisor dela, né, ou o imediato dela não passar nenhuma informação, essa pessoa nunca vai crescer. Isso serve para qualquer profissão. Nossa, agora tu deu um chacoalhão na galera da engenharia, porque, olha, eu vou trazer para você, não só engenharia, mas de modo geral. Eu percebo que muita gente, quando assume cargo de liderança, por exemplo, eu estou como engenheiro numa equipe de engenharia e tenho um cargo de supervisão. A pessoa assume aquele cargo de supervisão e ela esquece que para ela sair de supervisão, para ser coordenador, para chegar à gerência, ela vai ter que preparar alguém para ficar no lugar dela. E aí, às vezes, ela se torna o melhor supervisor que tem, louca para subir, tem capacidade, mas ela não preparou ninguém na sua equipe para poder deixar no lugar dela. Então, realmente, essa questão de multiplicar talentos é fantástico, né? E principalmente, assim, não deixar o ego subir para a cabeça. Fantástico. Porque, assim, todo mundo quer chegar lá em cima, só que todo mundo não pode esquecer o caminho que seguiu. Porque a pessoa que está lá embaixo, ela vai seguir o mesmo caminho. E a gente não é melhor que ninguém, cara. Cara, o que eu faço hoje, eu digo, qualquer um pode fazer. Só que tem que se preparar, tem que estudar. Caminho, né? Fazer o caminho correto. E existem possibilidades para todo mundo. Cara, o mundo é aberto. Assim, há possibilidades, negócios. A engenharia, assim, tu vê que o mundo todo depende da engenharia. Hoje, uma das coisas básicas no mundo é o quê? É tu ter uma moradia. E a moradia depende de quem? Do engenheiro, né? Da pessoa que se preparou para aquilo, né? Para não ter incidente, como às vezes a gente tem. A responsabilidade é muito grande de quem trabalha nessa área. E principalmente, achar soluções para o mundo atual. Porque cada vez a gente está ficando com menos terra, né? A gente está, infelizmente, pegando áreas que o meio ambiente antes dominava e tem que trazer soluções que Só que às vezes, como diz, às vezes o meio ambiente pede de volta, né? Ele cobra, né? Cobra a conta, né? Cobra caro, né? Nós tivemos um episódio agora no Sul, né? Ele cobrou a conta, né? E isso não é por acaso, é por falta de planejamento, né? As cidades crescem e esquecem que naquele local já existia alguma coisa, uma nascente de água, uma terra que pegava a água da chuva, né?
Um próprio aterramento mesmo, né? Trazendo esse exemplo do Rio Grande do Sul, ali, acho que em Porto Alegre, perto do estádio do Inter, se não me engano, ali foi aterrado, né? Ali era mar, né? Então eu tenho certeza, galera, se estiver errado, escrevam nos comentários, porque eu adoro vocês do outro lado aí, corrigindo a gente, falando, não é isso, Ed, você falou bobagem. Como o próprio Alexandre comentou, nós não somos os donos da verdade, somos apenas os transmissores de mensagens. Buscamos informação para não passar mentira, para passar a verdade, mas a gente também erra. E é muito bom quando a gente erra, porque a gente tem a oportunidade de aprender, né? Verdade, faz parte do processo. Eu gosto. Inclusive, essa questão de inspirar outras pessoas, ontem eu fui no CREA, na sede do CREA em Florianópolis, e foi bem interessante. Tinha um dos colaboradores do CREA, que eu não me lembro o nome dele, até peço perdão para ele se ele estiver assistindo o episódio, que ele comentou, ele estava se apresentando lá, e aí o presidente do presidente Kita pediu para ele se apresentar. Aí ele comentou bem assim, eu não sabia, ele comentou bem assim, tá, presidente, será que eu me apresento ou peço para eles assistirem o episódio que o senhor falou de mim lá? Ou seja, ele assistiu o episódio, ele tá sabendo o que tá acontecendo aqui, e eu achei legal a camiseta dele. Tá escrito na camiseta dele bem assim, como é que é? Continue a inspirar pessoas que te assistem e não dizem que te assistem, alguma coisa nesse sentido assim. Continue fazendo o que você está fazendo, porque você está inspirando pessoas, mesmo elas não te apoiando. Aí ele falou isso antes, depois eu vi na camiseta dele, eu falei, cara, olha que fantástico, cara. A pessoa que você menos espera que tá te vendo, ela vai realmente seguir o teu caminho. Por exemplo, você como diretor da empresa ou como proprietário da empresa, se você é um cara que tá sempre fazendo coisa errada, coisa legal, o pessoal, peraí, dá pra gente também. Né? Então, entra. Vocês perceberam agora que a gente vai e volta nesse podcast, né? A gente não tem roteiro. Não tem roteiro, né? Isso é fantástico, mas isso que eu acho mágico do podcast, né? E essa questão, por exemplo, dentro da tua própria trajetória, teve muita gente que tentou te passar para trás ou te deu prejuízo financeiro em algum momento, né? E o prejuízo financeiro, eu acho que é um detalhe que tu sofre naquele momento, né? Mas às vezes tu olhar para trás assim e ver as pessoas ficando no meio do caminho, né? A trajetória, porque por elas próprias, né? Sempre as pessoas elas têm família, têm envolvimento, né? E eu sempre fui muito coração, né? Quem é meu parceiro de anos atrás sabe como eu trabalho, como eu formo a minha equipe. Hoje o meu quadro societário são todos amigos. Um sócio se formou comigo, eu trouxe para o projeto. Outra é uma menina que já estava conosco lá há mais de 10 anos, veio ser sócia também. E a gente começa a ter uma valorização do time. Eu digo, todo mundo que está ali pode daqui a pouco ser o Alexandre, ou a Camila, ou o Jair, ou o Ricardo. E a gente faz um diferencial de motivar as pessoas, ser referência, né? Isso é uma referência do bem. Não, isso é fantástico. E falando vamos trazer para algumas oportunidades que não só os engenheiros do Brasil têm, mas as pessoas que, de modo geral, abrem empresa. Quando eu falei do Leão, eu estava falando do imposto de renda e da questão da tributação, para a galera que não está familiarizada com isso. Porque o Leão simboliza o imposto de renda. E a parte da Receita Federal, a tributação é o Leão também ou é algum outro símbolo? No Brasil, né, se vê a imagem do leão como o gigante, né, que come, né, a parte do seu ganho. Hoje na área tributária, tanto de quem é engenheiro individual, né, que muitas pessoas hoje têm um CNPJ para fazer o seu faturamento, principalmente aquele que está empreendendo. Hoje, dificilmente as empresas estão indo para ser funcionário, tu consegue ter mais mobilidade, principalmente na engenharia. Você com o seu computador aqui desenha um projeto, manda para qualquer lugar do mundo e consegue fazer esse trabalho. E existem várias situações que, de repente, existe um estudo tributário simplificado, que a gente também oferece lá na Progestor, para ver se o engenheiro ele pode ir numa tributação por um presumido, por um simples, né? Ou a MEI que tem restrição para algumas atividades. Eu vejo que, por exemplo, ali, para a engenharia, de modo geral, os impostos geralmente são bem altos, né? Eu vejo que de em torno de 26%. Alguns tipos de o problema maior é tudo que é serviço no Brasil, o serviço ele é muito tributado. Por isso que a gente tem um custo alto. Tu contrata uma empresa para pintar alguma coisa, o custo da empresa ele já manda, quer com nota ou sem nota. E isso muda muito, interessa. Por quê? Porque o Brasil, que como não consegue mais botar imposto em produto, que o produto também já está tudo sobrecarregado, o Brasil colocou muito imposto no serviço. Então, a gente que trabalha com serviço, a contabilidade, a advocacia, a engenharia, né, publicidade, a gente tem uma carga tributária muito alta, né? Por isso que é muito importante ter uma assessoria, né, especializada. Você fala com o seu contador sempre, analise todo ano, questione para ver se você está no melhor caminho.
para não cair também naquele negócio, sempre foi assim e sempre vai ser. E hoje não, hoje existem muitas soluções, tá? A gente no dia a dia, no escritório, pega alguns casos de tributação errada, que tu consegue, em alguns casos, ter alguns tipos de crédito que abate do imposto. Isso é importante, tu trouxe agora um termo bem importante. Realmente buscar pessoas, como eu posso dizer, eu vejo que um dos erros, ou uma das oportunidades, não gosto de trazer o termo erro, mas uma das oportunidades dos empreendedores no Brasil, quando eles começam realmente a empreender, não só em engenharia e arquitetura, mas em qualquer segmento, é achar que pode fazer tudo sozinho. Ou seja, ele quer cuidar do meio dele, ele abre pela internet, então ele mesmo vai lá e faz, aí ele quer fazer o marketing dele mesmo, ele quer fazer, ele quer comprar, ele quer vender, ele quer embalar, ele quer fazer tudo, e a empresa começa a tomar uma proporção, aí ele desenquadra do meio, vai pro simples, provavelmente, geralmente é pro simples, né? Enfim, não sei, não sou contador, então eu tô aqui... Mas esse é o caminho, esse é o caminho. Então, ou seja, mais ou menos isso, né? Ou seja, aí o cara começa a crescer um pouquinho, começa a aumentar o faturamento, mas ele continua com essa mentalidade de que pagar o contador é caro. Eu já vi um amigo meu, vou pagar meio salário pro contador é caro. Eu falei, cara, e se você fizer um imposto errado, que você tem que pagar uma multa gigantesca no final, o que é mais caro? Tem que cuidar, tem que fazer uma avaliação que, primeiro, que não é custo, né? Assim, todo gasto com profissional é investimento. Quem tem companhia tem que botar esse investimento no custo operacional, porque ele vai dar retorno. Imagine você fazer uma tributação errada, uma empresa que não pode estar no Simples, está no Simples, e daqui a pouco a Receita Federal, que está acontecendo muito hoje, ela desenquadra ela, porque lá na frente viu que a atividade não é compatível. Você recolheu um imposto 2 anos com 6%, 8%, daqui a pouco vem uma diferença de 25%, mais uma multa, porque ela entende que você fez aquilo de forma ilegal, que queria ter vantagem, ter mais uma multa de 50% que devia. Daqui a pouco a brincadeira fica muito cara. Por isso que assim, pega um profissional, né, faça uma estruturação contábil e veja qual é o melhor caminho. E todo ano revise isso, tá? O que foi ano passado, esse ano já está diferente. Ano que vem tem uma previsão da gente mudar aí, está mudando o código, né, do consumidor, o código tributário do Brasil. A gente vai ter várias oportunidades, principalmente para rever a tributação de todos os empresários. E essa questão de estar correto, galera, eu digo para vocês, eu trago exemplos meus, né? Porque eu digo para essa galera do lado ali que tem como dizer aquele ditado, né? Quem é inteligente aprende com os próprios erros, sábio com os erros dos outros. Então esse também é o objetivo do Engenharia Podcast, é mostrar aquilo que a gente já errou, ou que a gente está acertando. Então, por exemplo, eu participo de licitações, ou contrato, ou cota de patrocínio mesmo, o CREA Santa Catarina, para a galera que não sabe, o CREA Santa Catarina tem edital de patrocínio 2 vezes por ano e disponibiliza 2 milhões para apoiar empresas e associações que estão relacionadas com a engenharia, agronomia e geociências. Mas tem que estar 100% tudo regularizado. Eles pedem ali como se fosse uma licitação, a mesma coisa, né? Até porque eles prestam contas para o Tribunal de Contas. Então, por exemplo, eu prestei agora, graças a Deus só tinha o imposto do mês para pagar. Mas aconteceu também, até como a gente estava conversando fora aqui, de uma pessoa recente, que ela perdeu de ter um faturamento interessante com palestras, porque fazia 3 anos que ela estava pagando, ou eu não sei exatamente o que aconteceu, se estava pagando, não pagou imposto, ou se foi desenquadrada porque estava em outro, aconteceu isso que tu comentou agora, mas o que acontece? Ela perdeu a oportunidade de contrato porque ela não conseguiu regularizar a tempo e ficou descapitalizada. Hoje, Edson, tudo está eletrônico. Tá? Não tem mais como o empresário achar que eu vou dar um jeitinho. Não existe mais jeitinho, tá? A nota é eletrônica, o município emitiu, já mandou para o sistema da Receita Federal. O sistema da Receita Federal já faz a base de cálculo. Se o contador vai validar ou não, né? O cara não quer pagar imposto. Naquele momento o cara pode dizer que não vai pagar, mas essa conta vai chegar. Vai chegar cara. Porque depois vem, eu não sei qual é os juros ali, mas eu vi que passou um pouquinho, já vem dá um valor bem diferente de juros ali, né? Chega até 20% de multa mais juros. Veja bem. Então, veja bem, o barato pode ser caro, né? Porque o cara vai lá, o cara compra software, o cara compra computador, o cara compra ferramenta, o cara compra tudo, e aí que tu falou, o cara acha caro pagar um profissional para fazer a contabilidade, ele acha caro pagar um profissional para pensar na estratégia comercial dele, como a gente faz aqui no nosso podcast, ou na nossa agência para empresas de engenharia e arquitetura. O pessoal, até comecei a entender, mas o pessoal acha caro. Só que aí você pega, por exemplo, grandes construtores aqui da nossa região, como o FG e Embraed, você vê que o branding dele, a marca dele é muito bem resolvida. E a parte tributária também deve ser bem resolvida, porque senão embargava todos esses projetos deles aí. Exatamente. Então, realmente, porque o cara investe no sonho dele, mas ele não cuida do sonho dele.
E aí ele reclama que o Brasil tá ruim, que o Brasil tá isso, que o Brasil tá aquilo. E eu vejo que o Brasil tá, pelo menos do meu ponto de vista, é um país fantástico para investir, te dá muita oportunidade. Mas, tão bom, vamos entender agora um pouco mais, plano de investimento nos Estados Unidos agora. Né? Aí agora tá na tua mão. Tu falou, tu foi para lá, tu começou a... Você aventurou, foi... Aventurou não, tu tinha estruturado, foi. Sim, sim. E como é que foi essa tua chegada lá nos Estados Unidos? Porque... Eu confesso que eu não acompanho, eu não vejo muita informação, então para mim é tudo que eu perguntar aqui, galera, tudo novo, eu não sei de nada que você vai falar. Então, como que é nos Estados Unidos? Eu cheguei lá, eu sou brasileiro, eu posso abrir uma empresa ou não posso? Como é que funciona esse caminho? Vamos lá, quando cheguei lá, eu comecei a analisar como é o comportamento, principalmente dos americanos, né? Tu tem que ter uma referência de quem é de lá. Primeira coisa, assim, ó, todo americano em si, ele tem uma companhia. Tu começa, opa... Aqui no Brasil a gente não é normal a gente ter cada família ter uma empresa. E eu comecei a estudar por que aquilo, né? E eu comecei a ver que assim, tributariamente nos Estados Unidos, quando tu chega lá, tu tendo uma companhia te abre algumas oportunidades, né? Algumas em alguns casos para trabalhar e outras para te pagar menos tributação na parte do IRS, que é a Receita Federal Americana, porque lá toda companhia é lucro real, é diferente do Brasil, entrando um pouquinho na parte tributária. E você só paga sobre o resultado final. E existe 2 tipos de companhia lá, que são as LLC e as corporations. A LLC, ela se equivale um pouquinho às nossas sociedades limitadas. E a corporation, que é a Corp, ela se equivale a uma SA. Então, são regimes tributários diferentes, com finalidades e propósitos parecidos, né? Que é tu rentabilizar um investimento, tu rentabilizar um negócio familiar, ou tu administrar até a sua família, né? Porque você consegue algum benefício de seguro-saúde. Para quem não sabe, principalmente na Flórida, não existe saúde pública. E o povo, e você reclama do SUS brasileiro, né? Quem mora no Sul, aí que tem o SUS, aí que aqui funciona bem, né? Nós estamos localizados, assim, nos melhores, né, estados do Brasil, né, que Santa Catarina é um dos melhores, mas a nossa saúde ela é maravilhosa, comparando, né, com outros estados do Brasil. E quando a gente chegou lá fora, a gente viu uma realidade diferente. Tem que ter um plano um seguro-saúde aqui, que não é obrigatório, mas tu não tem segurança. Você tem capital guardado. Daí ou tu paga à vista quando for no médico. Daí tu começa a entender o dia a dia que tem muita diferença. E essas diferenças fez eu voltar um foco mais para a contabilidade, né? Daí na contabilidade aconteceu que eu comecei a entender, trabalhei em 2 escritórios. Mas quando tu foi para lá, o foco não era contabilidade. O foco não era contabilidade naquele momento. Queria ter uma experiência, entender como funcionava, mas não voltar de lá como eu voltei, né? Pensando em ter um escritório próprio, né? Criando o meu filho, de tanto trabalhar comigo, começou também a criar gosto por isso, né? Eu vi o vídeo lá, ele tá todo engajado aqui. Eu vi ele estava aqui no Brasil recente, né? Aí tu postou um vídeo lá no escritório trabalhando contigo lá, a Dani postou, foi que fantástico. Sim. E hoje a gente consegue, então, ter um atendimento diferenciado de ter uma unidade nos Estados Unidos, né? De escritório de contabilidade e no Brasil. Daí, com isso, o empresário economiza muito tempo, porque muita gente precisava ir lá fazer reuniões, né? Apesar de ser online, o brasileiro ainda gosta de um atendimento presencial, tá? Eu, nessa última semana, visitei alguns municípios aí, devo ir para o Paraná semana que vem falar também sobre empreendimentos, e começa a abrir uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque eu tive essa vivência nos Estados Unidos e ela me deu um know-how, né? Esse know-how, nesse primeiro momento, eu apliquei muito para a área contábil, né? Entendi o processo, entendi como é que funciona, né? Estruturei, dei minha família nesse período que estava lá, voltemos, eu, a Dani e a Camila, o Vinícius ficou lá para fazer a faculdade e tocar alguns projetos que a gente tem, e hoje eu consigo dar esse atendimento online ou presencial no Brasil, e a cada 3, 4 meses eu fico 30 dias lá também para dar um suporte na nossa unidade. E isso é fantástico. Mas, por exemplo, trazendo para o mercado imobiliário ali, qual que é a diferença, ou por que torna atraente para o brasileiro investir nos Estados Unidos? O que tem de diferencial? O que ele pode comparar? Talvez não sei nem se dá para comparar, mas o que seria o diferencial? Vou investir no Brasil, em fundos imobiliários? O que são fundos imobiliários, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Então, assim, uma coisa que eu notei lá, o americano não tem, igual no Brasil, a aposentadoria, né? O americano, ele investe em fundos
principalmente em bolsa de valores. Hoje o mercado americano, 78% do americano ele investe na bolsa de valores americana. No Brasil, nós temos menos de 8% investindo. A cultura é muito diferente, né? E o que eles fazem para ter uma renda passiva no futuro? Os americanos investem em imóveis. E esses imóveis proporcionam, na sua aposentadoria, o ganho para ele poder ter uma qualidade de vida. Então, é muito normal o americano lá ter o seu imóvel próprio e ter um imóvel a mais que vai rentabilizar. E dentro disso, eu conheci alguns grupos que trabalham com construção civil específica nos Estados Unidos, voltados para a área de investimentos, tanto em imóveis, como também em empreendimentos comerciais. Como é que funciona isso? Hoje a gente tem na nosso leque de opções alguns tipos de investimento que a gente consegue rentabilizar em média 18% num projeto. Tá? O projeto lá de construção civil, até a compra, a construção e a venda, leva em média 18 meses. Então você em 18 meses, você pode ter uma rentabilidade próximo de 20%. Tá? Às vezes para mais, às vezes um pouco para menos. Depende do empreendimento, local, né? Ou existem investimentos também que o cara entra só como investidor. Existem modelos que o cara participa do empreendimento. Qual é a garantia? O cara está registrado como investidor no contrato do imóvel. Compra um terreno, registra o terreno na companhia que foi criada para aquele projeto. O cara é investidor sócio do projeto. Existe outro que é só investidor. O cara aporta o dinheiro e tem uma rentabilidade por ano. Isso hoje está dando em média 12% ao ano, tá? 1% ao mês em dólar. Hoje a gente tem projetos que também pode ser ofertado. E o outro que é muito legal são empreendimentos. Hoje tem um grupo que a gente representa que constrói prédios escolares, que são unidades de daycare, que é lá a educação de 1 a 5 anos não é pública, não é de graça. E esse mercado lá cresceu muito, porque para te pagar uma pessoa para ficar em casa é caro. Daí tu paga uma creche, né? Que no Brasil a creche é de graça, pública, né? Tem várias diferenças assim. Morar nos Estados Unidos é bom, né? É bom, mas tu tem que estruturar para saber como é que funciona lá. E é um choque muito grande para nós brasileiros, né? Porque talvez tem muita gente do lado, eu sempre digo, quando eu falo todo mundo, é muita gente, não é todo mundo. Mas a boa parte do brasileiro está muito habituado com a questão do eu pago no cartão de crédito, no final do mês eu pago o cartão de crédito se der. Inclusive no Brasil nós temos uma taxa de inadimplência está gigantesca, né? Então tem muito essa questão de eu vou usar o que eu não tenho para depois eu pagar. E aí o americano tem muito, pelo que eu percebo, uma cultura diferente, né? Primeiro ele cria uma forma de gerar renda, de acumular recurso para ele investir e isso trazer mais dinheiro para ele. Ou seja, essa questão do investimento é muito enraizado no americano. Só que assim, a gente tem uma vantagem muito grande. Assim, eles não têm a cultura de ter imóvel próprio. Tudo lá é financiado. É um país muito consumista que te dá a oportunidade. Você vai lá, pega um iPhone e paga $30 por mês na prestação que a própria Apple dá para você. Não existe lá o comprar no cartão de crédito como no Brasil. O Brasil que fez isso, né? Para poder, como a gente tem uma taxa de um poder aquisitivo menor, a gente tem que pagar as coisas parceladas. Nos Estados Unidos, o cartão de crédito não compra parcelado, como a gente é acostumado. Existe uma diferença cultural muito grande. Mas lá, pelo fato de o teu dinheiro render, se você ganha hoje lá um salário médio de $4.000 por mês, você consegue ter uma vida com qualidade, né? Morar num local bom, poder ter os filhos numa escola onde a letra pode ser A, que lá as escolas são classificadas por letra. Quanto maior a pontuação, melhor a letra. E os bairros mais caros são as melhores escolas. Por isso que primeiro assim, quando tu vai morar lá, tu vai com filho é uma situação, tu vai sem filho é outra. Eu sempre digo, com filho tu vai morar no local bom com uma casa simples. Sem filho você vai morar no local não tão bom, mas com piscina, com uma casa que o brasileiro gosta de, aqueles postos que tu vê, piscina de resort, né? São todos locais onde as escolas não são tão boas como outras. Não é que são ruins, né? Elas não são tão qualificadas como as outras regiões. Mas voltando para o investimento, quando você tem a opção também de investir no empreendimento, tipo essas escolas, é uma rede que tem lá, a gente já construiu, esse grupo que eu represento, 25 unidades,
você pode ser sócio do empreendimento. Além de você participar da construção, você investe um capital, você depois ganha no resultado do empreendimento também. São 2 modelos de negócio, uma numa rede de escola e hoje tem numa rede de pet, tá? São clínicas veterinárias, né? Que também tem essa opção. E a rentabilidade, tudo em média aí de 15% a 18% ao ano depois de 5 anos, né? Existe assim, vários investimentos a longo prazo e existe também investimento a curto prazo, né? Eu tento entender qual é a necessidade do cliente, né? Daquele amigo que quer investir hoje. Principalmente eu tenho muitas pessoas no meu núcleo de amizade que estão investindo em projetos americanos. O cara passa a ser um investidor numa empresa americana e ele passa a ser sócio do negócio também. Isso que dá a confiança do nosso projeto. E para quem quer morar nos Estados Unidos também, o fato dele estar como investidor lá, isso facilita depois na obtenção do green card, alguma coisa nesse sentido? Assim, a parte de vistos, né, é uma parte muito detalhada. Hoje os Estados Unidos assim, oferece 180 tipos de visto. Né? Pega um advogado de imigração que ele vai pegar teu perfil e te enquadrar na melhor situação. Né? Nós temos um projeto, tá, que é no empreendimento, na educação, que o investimento nele é em torno de $1 milhão e 100 mil. Tá? Esse é o valor mínimo hoje para você adquirir um EB5, que é um visto americano investidor. Você compra seu green card. Né? Esse projeto nosso já é validado pela imigração americana, que você entrando nesse fundo, investindo esse dinheiro não pode ser retirado num tempo, se eu não me engano, não menor que 5 anos, mas ele vai te rentabilizar. O negócio vai estar funcionando, você fica sócio do empreendimento, você é dona daquele prédio, da estrutura, tem a valorização comercial, tem mais coisas envolvidas que a rentabilidade do dia a dia. E você consegue dar o green card para você e para sua família. Pessoas, filhos até 21 anos, se tiver nesse processo, também ganham o green card. Esposa, o marido, o casal, e mais as crianças menores de 21 anos, se for investidor, pode ter o green card. É fantástico, quanta coisa que eu estou aprendendo aqui, hein? Deixa eu ver aqui, vamos fazer umas perguntas aqui. Essa questão do financiamento, como funciona o financiamento? Você está falando de financiamento, acesso a capital. A questão do financiamento para estrangeiros que desejam adquirir imóveis nos Estados Unidos, e quais são os principais requisitos? Vamos lá, assim, a parte de aquisição de imóvel, né? Hoje, o investidor estrangeiro, o não americano, ele precisa dar uma entrada em torno de 20% a 25% do bem. Tá? E o saldo é parcelado em 30 anos. Tá? Hoje a gente está gravando esse programa em agosto de 24, né? O juro médio hoje para um financiamento de imóvel lá está em torno de 8% a 9% para o estrangeiro. Tá? Um juro que já foi mais barato. Eu tenho cliente que chegou a comprar com 5, 5,5. Hoje Mas isso financiando, tu disse? Financiando, tá? Todo brasileiro consegue comprar um imóvel, né? Falando na compra de imóvel próprio, né? Todo brasileiro consegue comprar um imóvel financiando com a sua renda do Brasil, né? Os pré-requisitos são o quê? É ter a capacidade de pagar. Lá o americano acredita muito naquele documento que a gente manda, né? Comprovante de renda do Brasil, né? Mostrar que a pessoa é idônea através de certidões, faz toda a aplicação e você compra o imóvel nos Estados Unidos. É um processo tranquilo e pode ser feito até online. Qual é a diferença? Que todo imóvel lá se aconselha a botar numa estrutura de uma empresa, principalmente para sucessão patrimonial no futuro, né? Tipo, tu cria uma companhia e essa companhia tu registra a casa. O financiamento está no nome da pessoa física, é diferente do Brasil. No Brasil é tudo meio amarrado, assim. Deve ter gente pensando, caramba, que negócio confuso. Na verdade, aparentemente é mais simples, porque você consegue até na parte da sucessão depois... Muito simples. Eu faço assessoria nessa parte de sucessão, assim, e é muito normal a gente abrir estruturação com hold, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, onde você bota o patrimônio embaixo da hold, no caso da sucessão sua, né? O projeto não para, a empresa não para, né? A casa onde morava não fica retida no inventário. Por quê? É só trocar as cotas dos sócios. Da inventariante sai, numa ocasião cede as cotas para quem tiver direito e o processo de sucessão continua normal, sem parar a operação da companhia. E essa questão do... Parece que perguntando, tipo, ele está falando de investimento, de questão de taxa de retorno, mas e o risco? Se eu botar meu dinheiro lá e sumir com meu dinheiro? Porque a gente vê muita gente que não tem 30 anos de experiência, um escritório montado com 30 anos, que o cara começa com um negócio desse e
pega 5, 6, 10 investidores de 1 milhão e 100, por exemplo, nesse fundo aí, e o cara some. O risco que tem lá é o mesmo risco que tem no Brasil, tá? A construção civil ela é muito dinâmica, né? Você que trabalha com engenharia, a gente já viveu momentos, né, que explodiu as vendas, como já um tempo que parou as vendas, né? Qual é o risco? A gente tem uma desaceleração, né, global, onde você naquele momento não pode não ter aquela rentabilidade esperada. Mas a tua garantia que o empreendimento está no seu nome, o terreno está no seu nome, não é uma coisa que vai dar um prejuízo para você. Você tem um risco em cima do rendimento, né? Que pode ser que se der uma crise mundial, né? Na época da pandemia, ninguém nunca sonhou que ia dar uma pandemia, né? Todos os setores foram afetados. E a construção civil não deve ter sido diferente. Deve ter parado as obras. Hoje nós devemos ter obra para entregar, que principalmente no Brasil, lá não tanto, que as obras são muito rápidas. Uma obra leva em média 6 meses, qualquer empreendimento, né? O método construtivo nos Estados Unidos é muito diferente do nosso, né? A gente ainda trabalha com cimento, com concreto e tal. Lá existe o concreto, mas não existe tijolo, assim, é tudo blocos. Tu faz uma casa lá, tu monta a estrutura em 2 meses, depois vem o acabamento, né? As coisas são muito mais ativas lá. E o risco? O risco é o risco de qualquer empreendimento. Como um banco quebrar, que a gente tem esse risco, né? Mas o legal uma das companhias que eu represento, elas têm um fundo registrado na Bolsa de Valores americana. Se qualquer tiver algum problema financeiro, né? O banco americano garante o seu investimento, tá? Nos Estados Unidos é muito sério isso. E outro ponto importante, às vezes o nosso seguidor lá, inclusive, se você está seguindo, curte, comenta, compartilha e segue esse canal e acessa também a nossa área de membro que tá, deixa eu ver que lado está aqui para ver. Eu sempre confundo os lados das câmeras, que fica o contrário, tá do lado de cá, ó, em cima aqui, ó. Acessa a nossa área de membro, porque ali tem muita coisa legal para que você consiga acelerar a sua carreira profissional. Mas estamos centrando na conversa, que você está te falando isso no começo. E aí o nosso ouvinte lá, o pessoal que está seguindo a gente, está pensando e perguntando, tá, estou convencido, vou comprar, quero fazer, mas como que vai ser essa questão da questão da gerência? Quem vai cuidar disso para mim lá? Porque, eu não quero alugar e tal, mas eu não quero ter que ficar cuidando, não sei nem como é que eu falo, nem inglês eu falo, eu nem falo inglês, mas os caras têm dinheiro, quer investir. Então, como que funciona essa questão de, para quem investe, né, quais são as melhores práticas para gerenciar a propriedade à distância? Porque aqui no Brasil nós temos imobiliárias. Sim. Né? Que você coloca a mão no imobiliário, lá toma conta de tudo, paga uma taxa, ok. E lá também funciona da mesma forma? Ou vocês oferecem algum suporte para isso? Vamos lá, assim, são 2 tipos de investimento. O que a gente está oferecendo primeiro são investimentos em fundos de empreendimentos comerciais ou imobiliários. Tu constrói imóveis feito para vender e depois o lucro divide entre os investidores. Basicamente é isso. A outra opção é tu comprar um imóvel, né? Que não é isso que eu estou oferecendo. Não estou oferecendo uma casa mas é uma construção até a venda. Né? Até a venda. A gente começa o processo, vende, ali a companhia se extingue, vendeu, o lucro distribui entre os sócios e tudo acontece. Se você quiser comprar um imóvel, eu também posso te ajudar. A gente conhece vários corretores lá que são licenciados. Você comprou um imóvel, você comprou um imóvel numa área de vacation. Lá tem áreas residenciais e área de férias. Tá? São áreas distintas, tá? Qual é a diferença? Que a área residencial você pode alocar no mínimo com contrato de 10 meses para cima. A área de férias não, é Airbnb, VRBO, alguns aplicativos lá são áreas diferentes. Essas áreas existem várias empresas de vacation homes que fazem administração, tá? Podemos indicar, nós temos vários conhecidos que trabalham com isso. O vacation home lá é mais ou menos parecido com o Brasil. Só que o que eles fazem? Entrou um hóspede, geralmente entra aí 3 horas da tarde, fica 2, 3 diárias, sai no final da diária às 10 horas da manhã, uma equipe da empresa vai lá, já limpa a casa e prepara para o outro. E ela faz o gerenciamento. Daí eu sei porque eu já tive uma empresa dessa. A empresa faz o gerenciamento tanto do aluguel, como da limpeza e toda a manutenção da casa. Final do mês ele passa um relatório para o proprietário e o proprietário vê o resultado do investimento dele. Tá? Hoje o Vacation Home ela serve para algumas situações, algum tipo de investidor, principalmente para aquele que quer ter uma casa lá e às vezes vai passear com a família.
né? Vou lá que eu quero o quarto das crianças, tal, faz um quarto temático, todas as casas de vaquejos, a maioria são temáticas. Para esse perfil é interessante ainda. Mas para quem quer ter só um retorno financeiro, existem investimentos melhores, né? Sim, com certeza. E aí, né, deixa eu ver aqui, a gente está chegando ao nosso... Ó, papo bom, quase 50 minutos de papo, já olha, coisa boa, hein? Mais dicas para os investidores iniciantes. Agora, porque realmente, a gente, por exemplo, o papo... ele é muito profundo, realmente tem muita parte burocrática para se tratar ali, para chegar realmente no momento da aquisição ou de fazer parte da hold ali, mas para quem está realmente querendo começar, qual conselho você daria para quem está começando a investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos? E quais são os maiores erros ou os erros mais comuns que o pessoal acaba cometendo? Tem alguma coisa que o pessoal, esse cara vai cometer esse mesmo erro de novo, ainda bem que você me procurou. Vamos lá, assim, o erro mais comum é a pessoa fazer um investimento primeiro não de pessoa física, porque a carga tributária lá para o não residente ela é muito alta. A tabela do imposto de renda começa em 10% vai até 37%. O imposto de renda nos Estados Unidos é muito alto, tá? Principalmente para o investidor estrangeiro, como pessoa física. Se você abrir numa companhia, esse investimento já torna-se ele mais atrativo financeiramente e principalmente tributariamente, né? Hoje, qualquer investidor que me procurar, eu quero começar um investimento, o que você acha? A disponibilidade inicial, em torno de $100,000, você entra num projeto, numa construção, digamos, em Jacksonville, uma região que a gente também tem construção lá. Vou querer na região mais próxima de Orlando. Também existem opções, ali começa em torno de $200 a $275,000 as cotas de venda. Existe assim, para todos tipos de investidor, né? Mas o que é melhor? Assim, pegar a referência da companhia, tá? Existe muita coisa, principalmente na internet hoje, pessoas prometendo uma rentabilidade absurda, mas sem ter um lastro por trás, né? É importante que a companhia seja lastreada e você com quem está vendo, com quem está fazendo o negócio. Isso é muito importante, né? Bom, pessoal, se tiverem dúvida, manda no comentário, escrevam lá embaixo, que eu vou estar passando para o Alexandre. E quem quiser entrar em contato também com vocês aí para estar tirando dúvidas, você pode passar um contato ou site, alguma coisa assim? Pode, né? Tem o nosso site, vai deixar na descrição, né? Vai ser o primeiro link da descrição. Da ProGestor, tem o Instagram, fala direto, sempre eu que estou na frente dessa parte comercial, vai ser um prazer poder tirar primeiro as dúvidas, né? A gente não está aqui para vender investimento, a gente está aqui para transmitir conhecimento, essa que é a diferença, né? E quem acreditar no projeto e querer investir, a gente está aqui para ajudar também. Isso aí, talvez você pode estar assistindo até agora e chegou e falou, mas o que a gente está falando de investimentos em fundo imobiliário dos Estados Unidos? Um dos objetivos do Engenharia Podcast é mostrar realmente para vocês que há um mundo muito além daquilo que você conhece. Então, por isso eu sempre digo, eu trago pessoas melhores do que eu, que sabem coisas que eu não sei, porque cada convidado que vem aqui eu aprendo uma coisinha. Eu, por exemplo, fundo imobiliário nos Estados Unidos, eu não tinha nem pensado nisso, aí já acendeu uma luz. E aí, justamente, esse é o objetivo do Engenharia Podcast. Mostrar para vocês que tem gente que está com dinheiro parado ali, está na famosa poupança, né? Pô, deixa lá na poupança que vai render... Veja bem. Qualquer investimento no Brasil hoje, até assim, os números já comprovam, como a gente tem a inflação, ela come o rendimento e a variação do dólar, qualquer investimento estrangeiro hoje, ele dá uma rentabilidade melhor que do Brasil. Então é isso aí, galera. Dá para vocês aqui embaixo, primeiro link da descrição. Eu vou deixar para vocês também aqui o segundo link. Se não for o segundo, às vezes eu pode colocar na ordem, mas não coloco. Segundo link vai ser da nossa área de membro. E se você quiser participar também, nós estamos preparando aqui em Balneário Camboriú, vai ser a nossa sede do estúdio aqui. Você vai ter a oportunidade de conhecer o estúdio do Engenharia Podcast, sentar essas cadeiras aqui, quem sabe participar do bate-papo com a gente aqui. Mas vai ser um evento sobre inteligência artificial na engenharia, agronomia e geociências para aumentar a produtividade. Então, vou deixar o link para vocês também na descrição. Esse evento está para acontecer aproximadamente hoje, dia 21 de agosto, da gravação. Daqui 60 dias, mas não sei ainda, pode ser que seja um pouquinho antes, um pouquinho depois. Estamos vendo alguns parceiros aí, então depende da data de alguns palestrantes para estar participando. Mas procure se conectar com pessoas melhores do que você, aproveite esses eventos, né? Porque eventos realmente fazem toda a diferença. E aí, falando de eventos que fazem toda a diferença, o esporte também, né? Eu vi que você também está bem conectado com a regata, é isso? A regata, o que é? Eu vi que você foi na Marinha esses dias lá, postou, nosso barco já está pronto e tal. Conta um pouco desse aí pra gente, pá. Eu sou também vice-presidente da Federação Catarinense de Vela, aqui no estado de Santa Catarina. Sou velejador já há 12 anos e a gente tem uma equipe que compete, representando a cidade de Itajaí, e organiza eventos. E agora, no final de agosto, é o aniversário da Cidade Navegantes, e todo ano eles estão fazendo um evento
e eu estou à frente dessa organização esse ano. Eu vi aí o barco na marina, bonito aquele barco aí, tá bonito, hein? Vamos velejar conosco. Será que eu não vou passar mal, não? Aquele marola vai ficar enjoado, não? Pois é, acostuma. Bora, vamos lá, cara. Desafio, eu sempre gosto de desafio e oportunidades. Bom, Alexandre, gratidão pela sua participação, mas antes de a gente terminar, eu sempre peço pro nosso convidado terminar com uma frase, igual o Dani pode. Tem uma frase final aí, essa frase pra galera aí você que é um cara que realmente viveu muita coisa, tem muita experiência para passar, é um cara que tem um coração gigante, realmente dá para perceber na tua forma de falar, principalmente quando você fala de pessoas que teu olho brilha, então isso realmente é muito diferencial. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera que está seguindo ali, porque talvez tem muita gente do outro lado pensando que a vida está muito difícil, que o mundo está contra ela, que está todo mundo perseguindo, mas a vida talvez não é bem assim. Hoje, assim, o que eu vejo do mundo é assim, a gente vive num momento que a gente sempre espelha as coisas do passado. E o passado traz para o presente a depressão, né? E muita gente hoje, a gente está vendo um mundo de pessoas com doenças, né? E o que cura a depressão é a gente tentar esquecer um pouquinho do passado, né? E acreditar no futuro, cuidar com a ansiedade, que a ansiedade tem a ver com o futuro. E o futuro deixar sempre na mão de Deus, né? Que Deus é o melhor papaizinho do céu, que vai sempre trilhar o nosso caminho. Então, assim, quem está começando agora, usa o passado como experiência, mas o futuro deixa ele acontecer, porque se você está preparado, você vai ter um futuro brilhante. Isso aí, bem que você comentou, coloca nas mãos de Deus. Aqui, como eu estava conversando um pouco antes de começar, depois que eu parei de tentar fazer as coisas pelas minhas próprias mãos aqui na minha empresa, nos meus negócios, e falei, Deus, o senhor é sócio majoritário, toma conta aí, eu só vou gerenciar o projeto. As coisas... Exatamente. E parabéns, amigo. Programa maravilhoso aí. Sucesso e gratidão pelo convite. Gratidão. Conte sempre com a gente aí. Valeu. Valeu, galera. Forte abraço para vocês. E até o próximo voo. Engenharia no ar, conectando a nação. Tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e brilho. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Portas e ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. E ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar.